Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. Nesse momento, papai quer falar comigo e com você, aqui em Êxodo 3, versículos 7 e 8, e a palavra de Deus diz assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Glórias a Deus por essa palavra. Hoje o papai quer falar comigo e com você que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele mostra para nós que Ele está no controle. Vamos analisar, queridos. O texto diz que o Deus que viu, Ele disse: eu vi a tua aflição. Então o papai te vê. Ele está dizendo: filha, filho, eu vi a tua aflição. Eu vi o momento que você está passando. Eu vi o teu desespero. Eu estou vendo toda a situação. E o mesmo Deus que está no controle de todas essas coisas, que diz que vê, Ele também diz que Ele ouve. E Ele ouviu o teu clamor. Sabe, queridos, Ele ouviu a tua oração, o teu desespero. Ele ouviu o clamor por causa de tanta situação. Aqui o clamor do povo era por causa dos atores, né, das pessoas que ali judiavam, machucavam, né, eles eram escravos naquele lugar. E talvez você também está sendo escravo de uma situação, está sofrendo as dores na tua carne, na tua emocional, sabe, de todas as formas, no teu espiritual, e o Senhor ouviu o teu clamor. Ele te ouviu, Ele te viu, porque Ele é o Deus que vê. Ele te ouviu, porque Ele é um Deus que não é surdo, Ele ouve. E Ele vai ainda mais, queridos. Ele mostra o controle dEle em conhecer. Ele disse: eu conheço, né? Ele disse: eu conheço a situação, eu conheço o teu sofrimento, eu conheço o que você está passando. E ele fala assim: eu conheço, eu estou, sabe, a parte de tudo, nada está fora dos meus olhos que tudo vê, dos meus ouvidos que tudo ouve, e eu conheço tudo que está passando com você, eu conheço as pessoas que estão te machucando, te ferindo, eu conheço a situação que está te oprimindo, eu conheço. E eu sou o Deus que está no controle e vou agir. Sabe, esse Deus não fica só vendo, só olhando, só ouvindo, só falando: não, eu te conheço e amanhã eu faço, depois eu faço. Não, Ele fala: desce. Ele desce e Ele age. E Ele fala: e por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Esse Deus no controle, esse Deus está no controle da tua situação. Ele está te falando neste momento que eu desci e estou te livrando das mãos desses egípcios. Estou te livrando dessa situação. Estou te livrando dessa vergonha, dessa afronta. Estou te livrando deste momento, desse desespero. Estou te livrando dessa escravidão. Estou te livrando, estou mudando a tua história. Eu sou um Deus que vê, que ouve, que conhece, que desce e faz. É isso que o papai está falando. E Ele vem e te consola neste momento, sabe? Ele já chega te consolando, te fortalecendo, falando para você: creia, meu filho, creia, minha filha, porque eu estou no controle. Sabe, queridos, aquele povo de Israel estava oprimido, vivia uma opressão ali no Egito. Mas o nosso Deus veio, queridos, e fez algo. Ele podia muito bem ter fechado a boca, não ter falado nada. Ele podia ter fechado os olhos e nem olhado para a situação. Ele é Deus, Ele é Deus. Mas Ele viu, Ele ouviu e Ele agiu. Ele desceu e Ele agiu. Ele mudou a história porque Ele conhece a cada um de nós. E Ele me conhece, te conhece, e Ele sabe todas as coisas. Então, meu amado e minha amada,
neste momento, entrega tudo ao Senhor, confia nele, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo ouve, o Deus que te conhece, o Deus que desceu para mudar a tua história, está falando com você. E ele está te dizendo, filho, filha, eu vi a tua aflição, eu vi a situação, eu enxerguei a situação sim, eu enxerguei a tua dor, teu desespero, eu enxerguei tudo que você tem passado, nada escapa da minha vista, do meu olhar, nada escapa, está lá no Salmo 33, versículos 13 ao 15. Sabe, queridos, e o olhar de Deus não é igual ao meu e o teu, que às vezes a gente olha, a gente julga, a gente olha, a gente não acredita, a gente, sabe, vê de uma forma torta. Não, o Deus que olha para mim, para você, para nós, ele vê tudo, ele vê o nosso interior, ele vê a intenção do nosso coração, ele vê a intenção das nossas atitudes, do nosso agir. Sabe, querido, se mesmo que ele não fala nada, mesmo que ele está quietinho, em silêncio, ele está atento, ele está vendo, ele viu Agar no deserto, a palavra diz que ele viu aquela mulher no deserto. E ele vai e gera algo ali, ele viu aquela criança, ele ouviu o choro daquela criança, né? Ele respondeu o choro daquela criança, ele viu a oração de Ana, a entrega de Ana, que a boca dela ali só mexia, assim, não saía som, mas ele viu o coração de Davi, sabe, quando ele estava ali cuidando das ovelhas, e ele estava ali ouvindo o coração de Davi, quando ele foi ungido como rei. Sabe, esse Deus que vê, ele viu a coragem de Gideão. Gideão estava ali malhando trigo, mesmo escondido no lagar. Sabe, mesmo escondido. E ele chega, vê aquele homem, o chama de valente. Sabe que eles têm tantas coisas que poderia citar de um Deus que vê. Sabe, um Deus que não se esquece de nós e nos vê. E ele está dizendo, eu vi a tua lágrima, a tua oração desesperada, com a tua lágrima, a tua luta. Eu vi a injustiça que você está sofrendo, a frustração, eu vi a decepção, eu não esqueci de você. E eu estou no controle, e eu não só vi, eu ouvi o desespero, eu ouvi o clamor, eu ouvi o teu desespero. Eu ouvi a tua oração sincera no meio desse desespero. Eu estava atento ao teu clamor, porque você é meu justificado. Sabe, eu ouvi as palavras que saíram da tua boca, eu ouvi os teus gemidos, eu ouvi cada súplica sincera que saiu do teu coração e chegou até mim. Sabe, queridos, esse Deus que ouve, ele ouviu o clamor de Ismael. Ali no deserto, conforme está em Gênesis 21:17, ele ouviu o voto de Ana e transformou as lágrimas em resposta. Ele ouviu Elias ali no monte, que mesmo em voz baixa ele falou com Deus, 1 Reis 19, 12, 13, e ele ouviu Jonas, sabe onde, queridos? Nas profundezas, dentro do ventre de um peixe, e deu uma nova chance. Então esse Deus está olhando para você que está orando. Estou olhando para você que está falando com ele, e mesmo que ele esteja quietinho, que você fala, nossa, mas não muda nada, será que ele está me ouvindo? E ele está te ouvindo, o céu está te ouvindo, e ele vai agir no tempo certo, porque ele está no controle e te conhece, ele conhece o sofrimento. O Senhor conhece a tua profunda dor, o Senhor conhece a minha dor, a tua dor. O Senhor nos conhece de forma individual, queridos. Ele não apenas nos vê e nos ouve, mas Ele tem conhecimento de todas as coisas. Sabe, o conhecer aqui significa uma empatia, uma compaixão. Ele tem compaixão de nós, misericórdia por nós. Ele está ciente da nossa situação, mas Ele está agindo mesmo que a gente não esteja vendo, porque Ele não fica só olhando, Ele faz. Jesus conhece as nossas dores. Ele conhece, queridos, todas as nossas dores. No Salmo 139:1 diz que, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe, então, o mesmo Deus que conhece e conheceu a dor ali de Ana na sua angústia, antes que abrisse a boca e falasse, quando só a boca movia, ele já sabia o que estava no coração daquela mulher. O mesmo Deus que conhece Davi e que agiu ali, sabe, no coração daquele pastor, e já via ele, o rei ali, e era um homem segundo o seu coração. O mesmo Deus que conhece Gideão e viu ali a sua coragem,
e escolheu ele como líder. O mesmo Deus que conhece Jeremias desde o ventre materno, ele fala para Jeremias: eu te chamei para ser profeta entre as nações. Então, meu amado e minha amada, alegre o teu coração, você não está sozinho no meio dessa aflição, não. O Deus que conhece a tua dor é o mesmo Deus, Ele não mudou, e Ele te consola, Ele te sustenta, porque Ele está no controle. E Ele não fica só nisso, não, meu amado e minha amada, Ele desce, porque a palavra diz: por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e levá-los a uma terra que mana leite e mel. Então, o nosso papai, Ele não só vê, ouve, conhece, Ele entra em ação, Ele está entrando em ação nesse momento. Esse Deus, Ele não apenas nos observa do céu, Ele age aqui na terra. Sabe que Ele descer significa envolver-se, Ele se envolve na nossa situação, Ele intervém com poder. E Ele está agindo em mim, em você, em nós. Ele vai revelar a nós, sabe, a todos nós, a sua atitude, a sua ação. Sabe, esse Deus desce em forma de justiça em Babel. Esse Deus, Ele desce na fornalha. Todos os irmãos lembram, né? Ele andou ali com os 3 jovens, aonde? Dentro do fogo. Só que a presença dele era maior do que a dor. Sabe, esse mesmo Deus desceu ali na cova dos leões, fechou a boca daqueles animais, guardou Daniel. Mesmo Deus, queridos, dessa forma maravilhosa, maravilhosa, Ele vem, sabe, dá vitória a Josafá e confunde os inimigos. Esse Deus, com fogo, responde a oração de Elias. Esse é o nosso Deus. E este Deus maravilhoso, em forma de graça, em Jesus, habita em mim, em você, em nós, e mostra o seu amor, o amor de Pai. Então Ele desceu na tua vida. E quando Ele desce, tudo muda. O invisível se torna visível, o impossível se torna possível. Porque este papai está agindo em mim e em você neste momento para salvar, curar, libertar, restaurar, prover, mudar a situação. Então creia e já começa a glorificar e já começa a adorar o Senhor teu Deus, o Deus que vê, que ouve, conhece, o Deus que desce, muda a situação e está falando com você. Ele está no controle da tua história, Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle de tudo ao teu redor. Confia nele hoje, confia, porque nada saiu fora do seu propósito. Ele age em favor do povo, Ele age em favor de mim, de você e de nós. Ele está movendo por nós, queridos. Então descansa neste amor, descansa, aquieta o teu coração, Ele já está em ação. Deus maravilhoso, Paizinho querido, nós cremos em Ti, nessa palavra tão maravilhosa que chega para nós neste momento. Nós descansamos no Teu amor, porque nós cremos, Papai, que o Senhor é o Deus que vê, ouve, conhece, desce e age nas nossas vidas. Descansamos em Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém.